Aqui, pronto. Agora estamos ao vivo, tá? Boa noite, pessoal. Programa Isabel Guimarães dialogando com você, está no ar. Hoje um programa muito especial, porque eu estou com duas grandes amigas aqui, convidadas, né? Minha grande amiga Rose Azevedo, é uma das pessoas mais doces que eu conheço. Sempre eu chamo ela para ser respeitadas e ela generosamente, porque tem um coração muito generoso, ela se dispõe. Já estamos nessa jornada aí há alguns anos, e é sempre um prazer receber uma das pessoas mais doces e mais amorosas que eu conheço. Ela nos brinda com a sua voz, com a sua música. É sempre um prazer, Rose, de coração mesmo. Quando você está por perto, eu sempre fico muito feliz, tá? E minha amiga Magali, amiga também de longas datas, de jornada aí das yoga, das deusas e de muitas coisas. Para mim também é um enorme prazer receber alguém que se dispôs a escutar o seu inconsciente, né? Passou por uma transformação corajosamente e realmente, de fato, ela se envolveu com esse processo de transformação e foi em busca. E é preciso muita coragem quando a gente se dispõe a esse processo de transformação, porque existem aqueles que amam e aqueles que odeiam, e a gente tem que se acostumar com isso e saber lidar com isso. Por isso que exige muita coragem, né? A gente ouvir nossa lei interna, nossa designação. Então, eu estou aqui hoje com essas duas mulheres maravilhosas, além de lindíssimas, né, para enfeitar assim, o programa, competentíssimas naquilo que se dispõe a fazer. Então, o tema de hoje, gente, é um tema extremamente importante. Comunicação não violenta. Como nós estamos precisando disso? Quando decidi, pensei nesse tema e falei com Magali, a convidei, porque eu sei que ela está se dedicando algum tempo a estudar e a debruçada nos livros e nos estudos a respeito desse tema, foi por perceber a necessidade que nós temos de uma outra forma de nos comunicarmos. Isso me angustia muito, a forma como nós não conseguimos estabelecer uma conexão com o outro, e isso acho que é algo que a gente precisa falar sobre isso, precisa encontrar caminhos, né? Precisa construir pontes para a gente estar dialogando. E como o tema é comunicação não violenta, eu quero convidar minha amiga Rose para trazer uma música que tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Por favor, Rose, fica à vontade aí, nos brinde. Boa noite, Bel. Boa noite, Magali. Boa noite, ouvindo. Boa noite, Rose. Ouvindo, né? Tá com a gente nessa noite. Quantas palavras lindas e bondas vão se derramar em vão, sem saber que se saiba para que servem ou para onde vão. Para um brilhante colar de palavras que só faz pesar. Às vezes o rei da língua e da lábia tem que saber calar. Quantas palavras fortes, doídas, vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de vãs certezas, de tanta coesão. Às vezes até o rei da razão tem que saber calar, pra não sair ferido. Esta é a condição. Saber ser mais ouvido é um dom. Não, eu não disse isto, disse não tem volta. Às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. Às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. Quantas palavras fortes, doídas, vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de vãs certezas, de tanta coesão. Às vezes até o rei da razão tem que saber calar, pra não sair
Às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. O líder frente à revolução tem que saber calar. O Deus que assiste à revolução tem que saber calar. O verdadeiro rei da palavra valoriza o som. Fala com quem já compreendeu que o silêncio é bom. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. É bom, é bom. Que o silêncio é bom. O silêncio é tão bom e tão importante quanto a palavra, não é, Bel? E muitas Sem vezes dúvida, o silêncio, maravilha. às vezes, é mais forte do que qualquer palavra. Tem muito a ver com o que você vai falar hoje, à noite. Quantas discussões, quantos conflitos poderíamos evitar se, naquele momento, silenciássemos, mesmo querendo falar. Então, saber a hora certa de calar, saber a hora de falar e saber o que falar, que é o mais importante. Você vai dar um show, com certeza, nessa noite de hoje para falar sobre isso e nos orientar também, orientar todos que estão aí nessa pandemia, né? Nessas quarentenas da vida, que estão nesse processo de estar com o outro do lado e não está sabendo falar, não está sabendo calar, e aí começam os conflitos. Então, eu tenho certeza que tanto Isabel quanto Magali vão trazer para a gente muita luz na noite de hoje, em relação a isso. E para finalizar a minha parte, né, parte musical, para passar para a Magali, eu vou cantar mais uma música que fala sobre o poder da palavra. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. A palavra não foi feita para dominar. O destino da palavra é dialogar. A palavra não foi feita para opressão. O destino da palavra é união. O destino da palavra é união. Palavra não foi feita para vaidade. O destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. O destino da palavra é coração. O destino da palavra é coração. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção. Um mundo mais feliz e mais irmão. De um mundo mais feliz e mais irmão. De um mundo mais feliz e mais irmão. De um mundo mais feliz. Muito obrigada. Maravilhosa, como sempre, lindíssima. Rose, querida, muitíssimo obrigada, viu? Você, com seu trabalho, com sua voz, com as suas composições, tá? É uma honra ter você comigo. E quero dizer a você que esse seja a primeira de muitas outras participações neste espaço aqui de diálogo com as pessoas sobre temas variados, mas de grande interesse relacionados com a psicologia, com a espiritualidade.
e com política e sociedade, que é o foco desse programa. Quero dizer a você que você não precisa ser convidada. Quando você estiver disponível, na segunda-feira, você só manda me dizer, Bel, eu quero participar, já está dentro, tá? Não precisa de convite. Porque você é eternamente convidada, porque mora no meu coração. Eu que agradeço, obrigada, sua simpatia de sempre. Né? Magali, eu estou conhecendo agora. Né? Um prazer. E foi um prazer para mim estar com vocês essa noite, até porque você sempre traz temas muito interessantes para se debater, né? E para se aprender, acima de tudo. Então, tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela vai estar em excelentes companhias e aprendendo o poder da palavra, né? E o poder do silêncio também, estão tão próximos, né? Estão se casando aí. Assim como a gente sempre está casando nossas companhias nos seminários, nas palestras, como é importante essa união aí da música com a palavra, o poder da sua palavra. É tudo perfeito quando a gente está junto. Então, muito obrigada e uma boa noite para vocês. Boa noite, Rosa. Boa noite, querida. Bom evangelho para você, viu? Obrigada. Bom, gente, programa Isabel Guimarães dialogando com você, né? Hoje com minha queridíssima amiga aqui, Magali, para a gente bater um papo a respeito de comunicação não violenta. Eu sempre começo o programa trazendo o boletim do coronavírus. Então, rapidamente aqui para vocês, eu vou falar os números atuais, tá? E depois a gente volta aí para conversar com a Magali, que eu tenho várias perguntas para fazer para ela. Os dados do coronavírus, no mundo, 6.799.713, com 397.388 óbitos. Na Bahia, no Brasil, 693.953 casos, com 36.593 óbitos. Infelizmente, nos aproximamos aí de 40 mil óbitos em nosso país, confirmados, fora as subnotificações. Na Bahia, nós temos 28 mil casos, com 879 óbitos. E em Salvador, temos 11.632 casos, com 446 óbitos. Infelizmente, né, esses são dados que a gente precisa sempre estar se atualizando para se cuidar cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, aí quero dar boa noite à Aurinha, a Marcelo, que está sempre no programa. Marcelo é fã aqui, fiel, cativo. Obrigada, Marcelo. Boa noite para vocês. Boa noite para Antônio Carlos. Boa noite para a Celi, para a Rosa Magalhães, para a Rosa Clara, e para todos os demais que não fizeram comentários aqui. Eu não tenho como saber quem está, mas que estão neste momento ao vivo nos acompanhando. Tem bem mais gente do que as pessoas que se pronunciaram aqui. Então, o programa Isabel Guimarães, como eu coloquei, é um programa que eu criei pensando exatamente em dialogar com as pessoas sobre temas de interesse, sobre temas que eu considero que são importantes, que estão na mente das pessoas ou que estão afligindo as pessoas, e sempre numa proposição de discutir e também de encontrar caminhos, para que a gente não fique apenas na retórica, apenas na teoria, mas que também a gente traga um certo sentido de prática, de caminhos, de proposições de caminhos, não verdades absolutas, nem receitas, mas caminhos para que a gente possa lidar melhor com determinadas questões. Então, Magali, querida... Olá, boa noite. Eu queria, primeiro, comunicação não violenta. É algo que a gente tem ouvido muito falar nos últimos tempos, né? Tive o prazer de ouvir isso em alguns lugares e depois, surpreendentemente, numa conversa nossa, você até me mostrou um livro e tal, e o estudo que você estava fazendo dessa temática, que me interessou muito, porque uma pessoa que vive de fazer palestras e de falar e de se comunicar tem sempre um grande interesse em aprender a se comunicar melhor, principalmente que nós precisamos melhorar a nossa comunicação com aqueles que nos cercam, as pessoas mais íntimas. E aí eu queria, antes de tudo, que você explicasse para as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar, ou só tenham ouvido falar em comunicação não violenta, mas não sabem
exatamente do que se trata, o que é. Então, eu queria que você historiasse um pouco como foi que surgiu, né? Como foi que surgiu esse campo de estudo e de atuação? Uhum, ok. Conta pra gente. Conto sim. Boa noite, Bel. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui com você. Estou vendo que tem alguns amigos aí chegando. E boa noite, vocês que estão em casa. Estamos todos em casa. Então, é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui. Então, assim, a comunicação não violenta, como o Marshall Rosenberg, eu vou falar sobre ele diz assim, já existia há muitos anos, eu só compilei, só organizei. É o que Marshall Rosenberg, norte-americano, judeu, né, que ele desencarnou, né, ele faleceu em 2015, era um psicólogo. Então, como é que surgiu esse campo? Como é que ele se interessou em estudar a comunicação não violenta? Desde muito jovem, ele era judeu, viveu em Detroit. Então, assim, ele conviveu com um ambiente muito violento, com a segregação racial, o apartheid. Então, assim, explodiam movimentos muito violentos. E ele ficava sem compreender como é que o ser humano conseguia ser tão violento. Por uma cor de uma pele, agredia o outro, por uma orientação religiosa, agredia. Então, assim, ele sofria violência na escola, porque era judeu. Chegava na rua, ele via a violência com os negros, via a atuação do apartheid. Só que quando chegava em casa, ele via um ambiente de muita compaixão, de muita amorosidade. Então, o que é que o Marx identificou? Ele disse que o ser humano, ele é compassivo. E por que que também ele é violento? Então, ele nos conta a história que ele tinha uma tia e que era uma pessoa da família que cuidava, era o filho dessa tia que cuidava, dava banho, dava comida na boca, porque ela era acamada. E ele via a amorosidade e a alegria desse filho em cuidar dessa mãe, ao mesmo tempo que ele também via nas ruas muita violência. Então, daí ele começou a se interessar desde muito jovem e foi para a universidade, ele foi fazer psicologia. Ele foi estudar, foi trabalhar com Carl Rogers, na perspectiva da a terapia centrada na pessoa, e daí ele foi organizando e compilando uma maneira de se comunicar que gere conexão, que gere interação entre as pessoas. É o que ele denominou de comunicação não violenta. Então, ele passou mais de 3 décadas estudando sobre isso. E foi chamado para... eram conflitos internacionais, guerras entre nações, ele foi chamado como conciliador. Ele foi chamado em presídios, em rebeliões, ele era chamado. Então, ele estudou, ele publicou vários livros, ele deixou gravado em 11 vídeos toda essa estrutura da comunicação não violenta. E que está disponível para todo mundo. Que bom, Magali. Que bom que você traz aí essas informações históricas, né? É muito importante a gente saber como as coisas surgiram. Eu acho que quando a gente compreende ou entende como surgiram as coisas, principalmente trazido desta forma, assim, que foi algo emocional, ou seja, foi algo que quem escreveu vivenciou, né? Que foram situações de violência psicológica e física. A gente se vincula de uma forma mais emocional ao tema. Eu sempre gosto de saber, porque eu não sei quanto a vocês, né? O pessoal está aqui ouvindo. Pessoal, eu queria também informar vocês que vocês podem mandar alguma pergunta, tá? Algum comentário, não tem nenhum problema. É dialogando com Isabel Guimarães, não é monologando. Então, se é dialogando, vocês também podem entrar aqui e mandar as perguntas aí pelos comentários do Facebook, que eu posso ver daqui e posso mostrar a Magali e a gente pode estar respondendo, tá bom? Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito quando a gente ouve a história de quem escreveu, de que lugar é esse que a pessoa está trazendo a sua teoria, o seu conceito, a sua construção.
E a gente vê que foi algo que surgiu mesmo das entranhas da pessoa, do seu mundo interno, da sua experiência pessoal. Eu acho que isso faz com que o trabalho tenha mais valor ainda, né? Agora, o que é mesmo? Existe alguma forma, Magali, da gente conceituar ou entender melhor o que é comunicação não violenta? Sim, existe. Assim como ele compilou, a comunicação não violenta, ela nos oferece uma maneira de ser e de agir no mundo através da nossa comunicação de forma muito mais compassiva. E essa comunicação não violenta, primeiro, ela é interna, ela é intra. Eu preciso olhar para mim. Como é que eu me comunico? O que é que eu estou sentindo diante de uma situação? Para poder me comunicar com o outro. Então, eu posso dizer, a comunicação não violenta é uma maneira de eu me comunicar com o outro de uma forma mais autêntica, mais presente em mim mesma, para me interagir com o outro. Deixa eu traduzir isso. No momento em que eu estou me comunicando, eu estou percebendo o que está acontecendo dentro de mim, o que, é que eu estou sentindo diante do que eu estou vivendo, para que eu possa me expressar de forma não violenta, né? Então, a comunicação não violenta é uma maneira mais compassiva e mais autêntica de se comunicar. Através do nosso pensamento, eu vou estabelecer pensamentos para poder me comunicar melhor com o outro, estando presente em mim. Então, a comunicação não violenta, ela parte do princípio. Primeiro, eu me comunico com mim mesma, diante do que está acontecendo, para, como eu acabei de falar, para que eu possa falar com o outro. Então, assim, a comunicação não violenta, ela se apoia nos pilares, que eu vou observar o que está acontecendo e o que é que eu estou sentindo para poder me expressar. Então, assim, diante de uma comunicação na qual estamos mergulhados, já há muito, de opressão, de que o outro é responsável pelo que eu estou sentindo, de autoridade, né? Então, eu estou me sentindo mal porque fulano não fez o que eu desejava que ele fizesse. Então, se torna a comunicação muito violenta. Eu posso exemplificar aqui. Eu marco com... Vou trazer como o tema aqui da live é o que? A comunicação não violenta em família. Aqui, nesse contexto que a gente está vivendo, de pandemia, de doença, de isolamento social. Então, assim, se é em família, e a família está numa hiperconvivência e num campo muito propício para que aconteça discussões, para que aconteça conflitos. E eu tenho necessidade de manter uma casa organizada e a minha família não colabora comigo. Eu vou apontar e dizer, vocês são desorganizados, vocês não me ajudam e tal. Isso é uma comunicação violenta. A comunicação não violenta, eu vou falar do meu sentimento, eu observo o ambiente e vou falar do que eu estou sentindo para poder me expressar. Então, muito vou me legal. comunicar. Assim, a gente está vivendo um momento de hiperconvivência, não é? Porque o isolamento, a pandemia do novo coronavírus fez com que as pessoas precisassem estar muito mais próximas, Exato. né? Porque a gente sabe que a comunicação não violenta, ela pode ser, o foco dela pode ser em muitos aspectos, mas nós hoje vamos focar na comunicação não violenta nas relações familiares. Mas, assim, de uma forma geral, antes da gente entrar propriamente na questão familiar, de uma forma geral, Magali, eu queria que você fizesse um apanhado geral de como a comunicação não violenta pode nos ajudar nesse momento de crise. Porque as crises são muitas no ambiente de trabalho, porque muitas pessoas seguem trabalhando, seja em home office, seja presencial, que algumas áreas não puderam parar. E existe muita tensão, eu percebo, entre as pessoas. As pessoas estão muito sensíveis, né? Só para dar um exemplo, no meu ambiente de trabalho, porque todo mundo sabe que eu segui trabalhando porque sou da Secretaria de Saúde, e eu me lembro que quando eu retornei logo do Carnaval,
do recesso de carnaval, eu cheguei no meu ambiente de trabalho e vi que todo mundo estava trabalhando sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. E eu estava muito preocupada com aquilo e estava tentando manter as pessoas, pelo menos minimamente, naquela distância recomendada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, naquela época. E eu me lembro que eu virei para uma colega que foi chegando e eu disse assim, não fique aí, não chegue perto. E eu me lembro que ela reagiu muito mal, ela ficou zangada comigo, né? Ela mudou comigo, assim, eu percebi na hora, ela depois eu falo, e deu as costas e foi embora. E eu fiquei me perguntando de o que foi que na minha fala deu aquela reação nela. Mas também, por outro lado, eu percebi que as pessoas estavam todas muito tensas. Então, isso reforça a necessidade de cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Então, eu queria que você fizesse uma apanhada assim, geral, aí dentro dos seus estudos, nos diversos ambientes, né, em que a comunicação não violenta pode nos ajudar nesse momento. Faço sim. Nos estudos de Marshall, o que ele observou? Que o falar de forma que nós recebemos como agressivo, como violento, na verdade, são estratégias equivocadas que a gente encontra para atender nossas necessidades. Então, destrinchando e trazendo o seu exemplo. E ele identificou necessidades universais: cuidado, amor, segurança, de aprendizado, de apoio. São necessidades universais. Então, assim, quando você chega para sua colega e diz, olha, não se aproxime, eu penso qual é a sua necessidade? Era de segurança em termos de não contaminação naquele momento. Não se aproxime. E o que você me traz, ela não conseguiu captar essa sua necessidade. Se você diz assim, olha, por favor, você pode ficar um pouco distante, porque nesse momento eu tenho necessidade de cuidar da minha saúde e também da sua. Então, para esse cuidado da minha segurança, da minha saúde e da sua, por favor, se mantenha um pouco distante, use máscara, algo assim. Porque o que o Marshall também identificou, e nós sabemos no nosso dia a dia, nós não fomos ensinados, a grande maioria, culturalmente, a fazermos contato com o nosso sentimento. Não fomos acostumados. Então, quando a gente interage, quando a gente conversa, a gente não fala o que nós estamos sentindo e do que a gente precisa. Isso é uma verdade, Magali. É uma verdade. Uhum. Na minha prática, em consultório, com os pacientes, isso é algo que eu observo muito. Que, às vezes, as pessoas estão... O que elas dizem não corresponde ao que elas estão sentindo. Então, às vezes, o que elas estão sentindo, elas não conseguem expressar. Elas expressam de uma forma contrária, às vezes, até. Então, por exemplo, alguém que está sentindo carência, falta do carinho materno, por exemplo, às vezes chega no consultório revoltada com isso ou aquilo que a mãe fez ou deixou de fazer, quando, na verdade, o que a pessoa está querendo dizer é, eu estou sentindo sua falta, eu preciso de você, né? Ou sentimentos, às vezes, de insegurança ou de medo que as pessoas acabam transmitindo na forma de agressividade, como é tão comum entre as crianças, né? As crianças, elas, quando estão se sentindo rejeitadas ou ameaçadas, às vezes algumas reagem de forma agressiva, porque não sabem expressar. E acho que essa coisa da comunicação, Magali, e pessoal que está ouvindo a gente aí, é tão importante, mas tão importante, porque o que eu já vi de conflitos em função disso, principalmente agora com as redes sociais. Porque as redes sociais, você escreve, mas a palavra escrita, ela não é suficiente para comunicar, porque você comunica com o olhar, você comunica com gestos, você comunica com tom de voz, né? E então, é limitante. O que eu já vi de mal entendido, eu que faço parte de muitos grupos, de treta no grupo, de briga no grupo, que a pessoa fala, o outro entende de outro jeito e reage, sai do grupo, e é aquela confusão armada, porque não houve um entendimento. Então, e isso é nas relações em geral.
Existe muito ruído na nossa comunicação. Nós precisamos melhorar muito a forma de nos comunicarmos. Não só porque não somos treinados para expressarmos o que realmente sentimos, Isso. mas também porque, às vezes, nós não temos muito cuidado e existe uma dificuldade de explicar. A gente precisa se explicar melhor, é o que eu penso. Mas, assim, voltando à questão agora familiar, né? Veja, a convivência familiar agora em tempos de isolamento social, ela cria duas situações. Uma que é a convivência mais próxima e rotineira, o que de pronto parece muito positivo, que bom, né, que as famílias vão poder conviver mais de perto, às vezes pais que trabalhavam o dia inteiro e só se viam à noite, e as crianças e tudo isso, cria isso. Por outro lado, né, também como o ser humano é dual, também surgem discussões, muitas delas fruto do estresse, né, desse momento, porque é um momento difícil para todo mundo, está todo mundo muito sensível, mas também situações que já existiam ali e que essa convivência mais próxima acaba acirrando esse processo. Então, veja, nós temos, então, situações contraditórias, né? Situações dicotômicas. De um lado, ok, que bom que estamos convivendo, do outro lado, que droga que estamos convivendo tanto. Ou seja, é algo que... Né? Pô, já estou de saco cheio de você, tomara que comece o trabalho para você se mandar. Né? E aí existem... Então, eu queria que você falasse um pouco nesse cenário, como a comunicação não violenta pode ajudar? Pronto. E assim, eu acredito que pode mesmo. Porque, assim, as famílias estão dentro de casa. Então, eu conheço famílias que têm 3 pessoas em home office, em ambientes diferentes. Tem uma outra que está cuidando dos afazeres. Então, assim, é uma convivência intensa. Não se sai para trabalhar, não vai para o cinema, não vai para a praia, em casa. Então, assim, a comunicação não violenta pode ajudar muito. E, assim, hoje se fala muito em respiração, em presença, e são ferramentas que usamos na comunicação não violenta. Então, no momento em que eu chego na sala, que está uma bagunça, que eu tenho um monte de coisa para fazer em casa, e que eu não vou sair para fazer as coisas que me são prazerosas, e eu olho cada um na tela do computador, o outro no WhatsApp. Eu estou aqui exemplificando as queixas que me têm chegado e que são muito comuns no momento. Então, é um misto de quê? De raiva, porque ninguém está colaborando comigo, de um mal-estar. Então, assim, se eu respiro e me conecto comigo, o que é que eu estou sentindo? Inclusive, a gente sente no corpo. É o coração que está apertado? É a vontade de chegar e gritar? Sente no corpo. Se eu faço essa respiração, se eu estou conectada comigo, eu vou poder dizer como eu estou me sentindo mal. Então, assim, estou com raiva. Vocês não colaboram comigo, eu estou me sentindo explorada. Então, Ô, Magali, assim, isso... Ô, Magali, deixa eu dar um exemplo aqui, então, de uma comunicação violenta. Deixa eu dizer aí. Exemplo. Quantas vezes eu já falei para tirar esse sapato daqui? Eu já disse que é para passar água sanitária e não detergente, senão não vai matar o vírus. Inferno! Sim, doutora. Diga aí como é que eu podia dizer isso melhor aí. Sim, você pode dizer, olha, eu já estou com raiva, eu já estou muito chateada, porque quantas vezes eu já disse, eu tenho necessidade de você está precisando de segurança, na verdade, para que não contamine a casa, e que a maneira de se limpar é com que boa, não é com detergente. Você, por favor, pode tirar daqui para cuidar do nosso ambiente? Porque, assim, eu já falei várias vezes, por gentileza, eu tenho necessidade de segurança, de que o coronavírus não vai vir no solado do seu sapato. Você me ajuda a cuidar disso? Então, assim, gente, é bonitinho falar assim, treinadinho, não. Mas a gente vai aprendendo. E, assim, isso é prática. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu olho porque eu estou sentindo diante do que eu observo no meu entorno, mais eu vou ter elementos para comunicar comigo mesma e comunicar bem com quem está convivendo aqui dentro. Porque eu saio do lugar de julgamento.
eu saio do lugar de opressão, de dizer, você vai fazer o que eu quero do jeito que eu quero, e do julgamento, e do rótulo. Quando eu saio do lugar de oprimir o outro para fazer o que eu quero e de julgar o outro, eu estabeleço conexão, estabeleço uma comunicação mais compassiva. Poxa, essa dica Então, que você deu da respiração é muito legal, porque é como se essa respiração fizesse com que você se conectasse consigo mesmo. É uma isso, dica bem prática. exatamente. Então, Isso. se ao invés de eu sucumbir ao ímpeto de falar, Sim, eu posso sim. parar, respirar e me conectar com o que eu estou sentindo, para buscar uma forma de expressar ao outro o que eu estou sentindo sem agredir. Isso, sem agredir. Em vez de eu dizer assim, que inferno! Eu não aguento mais Isso, vocês, vão embora! isso que é uma comunicação violenta. Bel, deixa eu lhe Gente, quem se dizer. identificar aí com essa minha fala, viu? Que eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo aí que já disse isso. Pense, Magali, numa mãe trabalhando, fazendo home office, as crianças correndo para lá e para cá, um Duvido, derruba ó. o copo, o outro chama, o outro começa a Isso. brigar um com o outro. É muito capaz dessa mãe dizer que Dizer, inferno, eu não exato. aguento mais. Olha, e se dizer, tá tudo certo. É da humanidade dela. O importante é que se ela começa a dizer, identificar e dizer, poxa vida, eu senti foi raiva. E já tem esse olhar para dentro. Uma coisa me chamou a atenção aí no seu ambiente. Você está com a girafinha atrás de você? Uma Sim, girafinha na estante. Eu queria que você pegasse uma. aí, Você 3. pode pegar uma, eu vou lhe explicar o porquê. Então, o Marshall, ele elegeu a girafa como símbolo da comunicação não violenta. Por quê? Que Ele massa! diz, a girafa tem o olhar amplo. Então, olha, não olho só para uma coisa e elejo como a minha verdade. Eu vou olhar no meu entorno. E dizem, senhora, talvez saiba me confirmar ou não, que a girafa é dos animais que tem o coração maior. Então, a CNV é a comunicação do coração. Você amplia o Ela seu precisa de um olhar para o coração entorno, potente para irrigar tudo até o cérebro. pronto. Então, e ela olha no entorno, ela enxerga no entorno. E tem um coração grande. Aí o Marshall elegeu a girafa como símbolo da CNV. E tem uma metáfora que ele trouxe no início dos estudos. A girafa, Léo tá botando aqui umas girafinhas. A Aurinha está dizendo, eu tenho minha girafa, eu também tenho no meu consultório, que nossa amiga Ângela nos deu de presente. Eu vou deixar a girafa aqui do meu lado, então, para me Isso. inspirar. Então, ele fez a metáfora da girafa como símbolo da CNV e o chacal, o lobo, que é um animal extremamente reativo, que no melhor, qualquer movimento ele já vai e reage, como símbolo de uma comunicação muito violenta, de reação, de não olhar no entorno, de imediato já reagir. Quando eu vi a girafinha aí, eu disse, olha, Que deixa eu... sincronicidade, não é? Eu não sabia disso. E Pois sentei aqui, é, escolhi esse lugar aqui com essas girafinhas aqui atrás de mim. É muito interessante, né? Aí muito, eu muito. queria dar outro exemplo, Magali, de fala, né? Eu Sim, acho legal sim, isso, porque sim, eu acho que é importante que as pessoas percebam, né, que nós estamos falando aqui do dia a dia, nós estamos isso. falando aqui de emoções e de sentimentos humanos, né? Que as pessoas têm e que é difícil de lidar, porque no nosso dia a dia, gente, é muito difícil. Então, essa dica que Magali trouxe, de você ficar, respirar primeiro, se conectar com você mesma antes de falar, é fundamental, né, nessa proposta de Alô, tá me comunicação não ouvindo? violenta. Tá tudo bem, Magali. Deu uma travada, mas você já voltou. É assim mesmo. Alô? Internet é assim, acontece. Tá tudo bem. Você está me ouvindo? Oi, Magali. Alô? Oi, Oi, voltou. Magali. Eu tô lhe ouvindo. Tá Tô tudo ouvindo. bem. Tá Pronto. É tranquilo. Eu porque... estava falando aqui de outras falas que as pessoas têm, que eu acho muito Sim, interessante. sim. Como, por exemplo, né?
Eu que estou fazendo tudo aqui nessa casa. Vocês não fazem nada. Pois agora eu também não vou fazer mais nada. Quem quiser que Nada. se vire. Pronto. Como é que a gente pode dizer isso de uma maneira que Vamos, faça a comunicação vamos, melhor? vamos. Quando o Marshall compilou a comunicação não violenta, ele disse que os 4 pilares da CNV são: eu observo o que está acontecendo, eu observo que ninguém nessa casa está colaborando comigo, que ninguém, estou observando que está uma bagunça, ninguém colabora comigo, eu estou observando. O segundo pilar é o sentimento. O que é que eu sinto com isso? Eu sinto raiva, eu sinto que uma injustiça, eu sinto raiva disso. É o que eu sinto. Qual é a minha necessidade? Eu tenho necessidade de colaboração. Eu tenho necessidade de colaboração e eu vou expressar a minha necessidade, eu vou falar, eu vou pedir. Então, são os pilares da CNV. Eu observo, eu vou sentir o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade, e eu vou expressar isso. Então, gente, é um exercício diário. E a CNV é transformadora. É muito Gente, transformadora. CNV para os íntimos é comunicação não violenta, tá? A gente já Sim, é intimidou. comunicação. Pronto. Eu vi uma CNV, frase. aprendam aí. Ó, Magali, tem uma É, pergunta aqui, ó, para pois você. não. Aí, olha aí, é de Andréa. Estratégia universal e a estratégia da sua universidade. Ah, sim. Eu falei que das necessidades universais, que para todos, de respeito, de amorosidade, de segurança, de colaboração. E a estratégia, na verdade, é de você expressar a sua necessidade, de você falar. Eu tenho necessidade de colaboração, estamos confinados. É um exercício, isso mesmo, Maurinha. É um exercício diário. E à medida que a gente vai exercitando, mais a gente vai dizendo, nossa, que coisa boa. E porque você vê o resultado, você se conectou com o outro. Quando você fala do que você está sentindo. É muito mais provável que o outro se conecte com a sua necessidade do que você rotular, julgar, impor. É muito mais provável que se você se expressa através do seu sentimento, gera uma conexão maior. E eu vi certa feita de um professor de comunicação não violenta da Palas Atena, de São Paulo, Atena, né? Ele disse o seguinte: nós vamos construindo em nós, quando a gente conecta com o nosso sentimento, umas varandas. Então, na hora da raiva, eu vou lá na minha varandinha, dou uma respirada na minha varanda interna e me expresso. Então, eu posso chegar lá e dizer: poxa vida, olha a bagunça que está isso aqui, ninguém colabora comigo, eu estou a ponto de ir embora morar só. Vocês podem? Por favor, eu tenho necessidade de um ambiente mais organizado, eu tenho necessidade que vocês colaborem comigo. O que podemos fazer juntos diante dessa situação, né? Porque são 3 perguntinhas que eu acho importante. O que é que eu estou precisando? O que é que o outro está precisando? E o que é que nós podemos fazer a respeito? É muito importante essas dicas, assim, eu estou aqui pensando, você está aí explicando e tal, e eu aqui pensando no quanto nós, no Brasil, estamos precisando desta comunicação. O quanto é difícil, nos últimos anos, dado o acirramento na questão política, nas eleições, o quanto a gente tem dificuldade de se comunicar, né? O quanto as pessoas não conseguem estabelecer esse diálogo e partem para uma comunicação extremamente agressiva, violenta, o que faz com que o outro também entre na mesma sintonia. Reaja, né? As pessoas ficam se agredindo e são incapazes de construir uma ponte. E eu venho, nos últimos anos, nos diversos ambientes em que se discute política, falando isso, usando o microfone para dizer assim, gente, nós precisamos criar uma forma, um caminho de nos comunicarmos com o outro. Nós precisamos encontrar essa ponte. Não é possível que sejamos incapazes
de dialogar com quem tem uma percepção e um entendimento diferente do nosso das coisas. Nós precisamos criar essa ponte, e eu acho que essa coisa da comunicação não violenta, ela é fundamental, porque eu acho que na hora que, ao invés de tentarmos criar essa ponte, dizemos para o outro, vai estudar história, nós já estamos colocando o outro em um lugar de inferioridade, porque pensa diferente da gente. Ou na hora que vira para o outro, você é um esquerdopata, nós já estamos também estigmatizando a pessoa e tentando também inferiorizar o outro, desqualificar a pessoa. E isso cria uma reação. Quando a gente se sente desqualificado, cria uma reação. Poderíamos, né, dialogar a respeito e dizer, olha, eu penso, eu compreendo você, eu compreendo o seu ponto de vista, mas eu gostaria muito que você também compreendesse o meu. Eu posso lhe explicar? Você me permite que eu explique como é que eu estou vendo isso? Como é que eu estou percebendo isso? Então, acho que é uma coisa de extrema importância isso. Eu considero essa nossa live aqui, Magali, algo extremamente importante. Acho que nós precisamos levar isso para muitas pessoas, precisamos levar isso para muitos ambientes, porque é uma necessidade. Eu não vejo caminho que não seja do diálogo, porque o outro caminho das pessoas resolverem um conflito, se não for pelo diálogo, é pela violência. E ninguém está desejando violência física, porque a palavra também fere, a palavra também machuca muito, né? Então, nós precisamos aprender a respeitar o ponto de vista do outro e encontrar uma forma de dialogarmos. Todas as vezes que eu consigo estabelecer esse diálogo com alguém que pensa diferente de mim, em especial na política, mas isso da política contaminou tudo, porque quando você vai se colocar em relação até outras coisas, as pessoas já entram na mesma energia da agressão, eu fico muito feliz, eu sinto uma alegria muito grande, meu coração se aquece quando eu consigo dialogar e a pessoa me entende, eu entendo a pessoa sem nenhuma perspectiva de convencimento, mas só de entender mesmo. Né? Eu fico muito grata quando a pessoa me entende, quando eu entendo a pessoa. Então, eu acho que isso é algo de extrema importância, né? De importância vital, né, Magali? Isso. E assim, hoje aqui em Salvador já tem varas de família trabalhando com comunicação não violenta. Já tem a justiça restaurativa. Quando se esgaça esse tecido da comunicação, do casal, da família, que não tem mais condição de se comunicar, aí já vem alguém para intermediar essa conversa e já vem trazendo a comunicação não violenta para poder resgatar o diálogo nesse meio onde se esgaçou, que não conseguem mais conversar. Então já tem a justiça restaurativa, que já está trabalhando bastante com a comunicação não violenta. E assim, quando Marshall Rosenberg, como surgiu, quando ele compilou, foi justamente no momento político grave de violências, de guerras. Ele foi chamado para vários conflitos entre países, e Israel ele foi, e lá mesmo nos Estados Unidos, com a questão do apartheid. Então, eram situações graves que ele foi chamado para ser um mediador e levando essa comunicação não violenta, da escuta. Qual é a necessidade dessas pessoas? Como ele diz, o conflito se dá por necessidades que precisam ser atendidas e as pessoas não estão sabendo se comunicar e falar da sua necessidade. É uma estratégia equivocada para atender uma necessidade. Né? Politicamente. Léo fez uma pergunta aqui. Fez uma pergunta aqui, desculpa, Magali, interessante, que eu queria colocar, e depois você pode complementar ou responder. Pronto. Que é assim, quando não há diálogo, a música que Rose cantou, a primeira música que Rose cantou foi o silêncio. O rei da palavra. O rei da palavra, às vezes, também precisa silenciar. Então, eu acho que o silêncio também pode se tornar uma comunicação não violenta. Diante daquele que está tomado pela violência, pela energia da raiva, e não quer dialogar, a gente precisa respeitar também, Léo, esse desejo do outro de não dialogar. Se não quer, ok. Eu acho que a gente precisa também acolher isso, não é, Magali? O que você acha disso? Isso. Acho sim que o silêncio, porque você não vai impor sua comunicação, que você pode ir com a sua comunicação
Porque é uma comunicação não violenta e ser violenta na proposta de uma comunicação não violenta, de impor a sua maneira de se comunicar. E quando não há diálogo, e é algo que já foi parar na justiça em se tratando de família, aí entra o mediador. Entra um mediador trazendo essa proposta de uma É, comunicação não violenta, mas para intermediar e buscar resgatar aquele diálogo. eu fico aqui pensando que isso também passa por um amadurecimento da pessoa, né? Às vezes a gente não consegue dialogar naquele momento, mas a vida, as experiências, é, não a experiência até de idade, mas experiências no sentido do que a gente vai vivendo, do que a gente vai passando Isso. na vida. Quantas coisas nós já mudamos, quantas coisas que Sim. eram motivo de explosões ou de raiva. E com o passar do tempo e com as experiências, nós vamos também aprendendo a lidar com essas coisas. Isso. Eu acho que Isso. há que se respeitar o tempo, né, das pessoas. E assim, o que você está trazendo, Bel, é muito importante, porque quando eu me comunico com você, eu tenho minha história de vida, você tem a sua. Eu não sei o que. Eu posso falar com você de forma auto-intempestiva, porque eu tenho uma história de vida, posso ter, que isso era o natural na minha família. Então, para mim, eu estou falando normal, diz a respeito da minha história de vida. E você, cada um vem trazendo sua bagagem. Né? Então, cada um vai trazendo sua bagagem e, com o passar do tempo, vamos amadurecendo e flexibilizando. E uma coisa também muito importante é aprender a escutar, aprender a ouvir. Né? A gente aprende a falar e também aprende a escutar o outro. Eu estava aqui pensando, Magali, da importância, né, da comunicação não violenta na expressão também. Macho, ele falou alguma coisa a respeito não só do conteúdo, mas porque às vezes eu percebo que é o tom de voz, a maneira de Sim, falar, sim. porque você falou aí, que às vezes a pessoa vem de uma família que todo mundo fala assim, ou gritando, Fala no ou imperativo. exatamente, mas às vezes a pessoa não está com aquele sentimento, porque para ela aquilo é natural. Então ele É. deixou assim alguma dica em relação Deixou. a gente prestar Sim, atenção em como o sim. tom da. Isso, e ser muito sincero. Se você fala comigo no imperativo, mas é a sua cultura, é a sua maneira de falar, e eu recebo como agressão, eu vou ser muito genuína e vou checar. Eu vou dizer, poxa, Bel, eu recebi aqui como de uma forma tão violenta, você está com raiva de mim? Porque eu recebi sua fala de uma forma tão imperativa. Será que é isso mesmo? Será que o que eu estou sentindo é real? Foi isso mesmo? Eu posso checar com você. E quantas vezes a gente não checa e carrega isso? Isso é uma coisa importantíssima. Eu falo sempre para Uhum, as pessoas que eu atendo. Eu digo uhum. assim: será que você não está alucinando? Porque a gente alucina. Aí a pessoa Sim, me olha assim, eu digo: não estou lhe chamando de doido, eu estou dizendo que todo mundo alucina. A gente imagina as coisas em relação ao outro, a gente faz um fechamento na nossa cabeça e passamos a agir como se aquilo que a gente imaginou fosse a verdade. Então, às vezes, as pessoas, eu costumo dizer, no ambiente de trabalho, que é um ambiente também que a gente tem que exercitar muito, não só em família, né, sim, mas a comunicação não sim. violenta. Aí, às vezes, eu digo assim, mas, gente, vocês estão colocando pensamento na minha cabeça, não é nem palavras na minha boca. São pensamentos na minha cabeça, porque em nenhum momento eu expressei que queria tal coisa, e vocês estão dizendo que eu queria aquilo que nem eu mesmo sabia que queria, porque está na mente de Uhum, vocês, não está na minha mente. isso, E isso é algo que acontece, né? Que acontece no ambiente de trabalho, acontece no ambiente familiar, nas relações conjugais, as pessoas sim, ficarem sim. imaginando coisas e não checam e E já não checam. acreditam naquilo que alucinou e passam a agir. E às vezes o outro É, nem entende porque está sendo agredido, porque está sendo maltratado, porque isso, não está sabendo isso. o que é está passando na sua mente. É, Então, essa coisa de checar é fundamental. Pergunte ao fundamental. outro, ou expresse ao Isso, outro como você se sentiu. isso, com muita clareza. A palavra precisa ser dita. A palavra precisa ser dita porque o outro pode não entender. Você precisa explicar direitinho o que que você tá, do que você está falando. Checar.
Se eu tive dúvida com o que eu escutei, eu também vou checar. Foi isso mesmo que eu ouvi, né? Então, eu trouxe até assim uma poesia que fala a respeito disso, mas lá no final. Ok, claro. Peraí, a gente já está chegando no final. Rapaz, passou muito rápido. Magali, Muito, você tá vai uma precisar delícia aqui. voltar. Vocês não acham, Ó, pessoal? Porque estava tão gostosa a conversa, nós só temos mais 4 minutos, porque foi passando, foi maravilhoso. A música de Rose, o que a gente veio falando isso, aqui. linda. E também, Magali, levar a comunicação não violenta. Eu sou espírita, você também, deve ter um monte de gente Sim, aí sim. do movimento espírita nos ouvindo, levar isso, porque o que dá de treta nas relações, nos centros espíritas também, por questão da comunicação, né? Porque Uhum, às vezes também a gente não está num bom dia, e aí o sim. outro fala alguma coisa, a gente acaba reagindo. Então, esse negócio de checar, de perguntar e até de relevar, e eu falava isso hoje para uma pessoa, eu disse assim: você não sabe o que estava acontecendo com ela. Não, releve. Sim, Existem coisas que a gente precisa sim. relevar, porque às vezes a pessoa está passando alguma, né, interno, e aí a gente Uhum, precisa, então, tá fazendo tudo isso. Gente, eu espero que tenha sido muito legal perfeito. para vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Magali, para ela fazer as considerações finais para a gente Pronto, encerrar, né, nessa nossa live maravilhosa, né? Estou pronto. muito contente de ter feito Ó, esse trabalho e a gente pode fazer outros, tá, Magali? Assim como eu disse para a sim, Rose, sim, a gente combina. você também pode voltar quando quiser. Só vou responder aqui que Virgínia falou, sou evangélica. Virgínia também. Quando eu citei o Uhum, Espiritismo pelo fato de eu e Magali sermos espíritas, mas uhum. eu amplio dizendo assim, a comunicação não violenta deve ser levada para todas as religiões, Os porque ambientes onde tem ser religiosos. humano, tem treta. Então, como em todas as religiões, eu tenho certeza que isso é algo que é valioso para qualquer movimento religioso, para qualquer ambiente onde tem convivência humana, ou seja, para todos os lugares, né? Pronto, gente. Então, por favor, Magali, para suas considerações finais. Pronto, Isabel, minha queridíssima amiga, lhe agradeço. Então, gente, comunicação não violenta, a gente pode aprender também. Se alguém desejar algum material, alguma coisa, por favor, podem entrar em contato no meu Instagram, que está no cardzinho. Eu posso enviar textos, artigos. E eu trouxe para vocês, para a gente encerrar, uma poesia que está no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, preciso checar. Foi isso que você quis dizer? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. É uma poesia de Ruth Bebemer, que está no livro Comunicação Não Violenta. Maravilha, Magali. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E eu queria dizer a vocês todos que estão nos acompanhando que esta live está sendo gravada. Portanto, em breve eu estarei disponibilizando no meu canal no YouTube. Passarei o link para todos vocês. E aí,
para as pessoas que acompanharam, também vai estar o link no meu Facebook. Vocês podem ir lá no canal, se inscrever no canal, assistir e também podem compartilhar com quantas pessoas vocês quiserem. Então, a gente vai multiplicar isso e tudo gravadinho, tudo bonitinho, e em breve vocês vão estar recebendo para poder mandar para outras pessoas, que eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir o que nós conversamos aqui, tá? Então, aguardem, porque em breve vocês terão todo o vídeo dessa live à disposição de vocês para ouvirem de novo, compartilharem, onde vocês quiserem, tá bom? Deixa eu ver aqui, obrigada, só porque o pessoal está falando aqui, Magali, aí essa precisa ser publicada no mural de vocês, pode ser? Magali, manda para mim que eu mando a foto para você. Pronto, que eu posso colocar no mural, sim. Deixa eu ver o que é mais Virginia. Aqui. Vou tentar porque está... ok. Me faltando é muita okay, paciência. Marcelo. Pronto, Marcelo, olha um pouco para você. Sim, Virgínia, você vai poder compartilhar, tá? Vai estar no meu canal, Isabel Guimarães, dialogando com você. Você pode procurar Isabel Guimarães lá no YouTube, que vai estar lá disponível para você poder compartilhar, tá bom? Fique tranquila. Muito obrigada, boa noite, até a próxima, obrigada, gente. Bel. Beijo no coração, Beijo. Magali. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo.